Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um short publicado pela Multiversal. Já tem tempo que eu não faço vídeo contra Multiversal, né? Então, a tese deles é uma tese relativamente simples, né? Nunca houve perseguição contra os cristãos. Isso até o século IV, tá? Incluindo Diocleciano, Décio, nada disso. Não houve em nenhum momento perseguição contra os cristãos, tá? Então ele vai usar alguns argumentos, eu vou citar aqui 4, né? Vou terminar com um quinto argumento, né? Mas primeiro argumento, bom, os romanos eram tolerantes com as religiões que não ameaçassem a ordem. Então não haveria por que perseguir os cristãos. Concordo. Realmente os cristãos não eram perseguidos nos primeiros séculos, porque eles não ameaçavam a ordem. Esse problema começou a se sentir mais presente no século IV. No século IV teremos, século III, final do século III, século IV, teremos, especialmente a partir de Décio, 250, as primeiras perseguições mais sistemáticas contra os cristãos. Tá? Diocleciano com mais clareza nisso. Então o Império Romano está em queda, então ele está buscando unidade. O cristianismo ali já é um movimento significativo, já junta muita gente. Então, desestabiliza a unidade. Eles queriam unificar essa questão religiosa para ter menos divergência. Então, houve ali uma perseguição contra os cristãos na tentativa de trazê-los para dentro de um mesmo credo, né? Então, isso justificaria, nesse momento, no momento que o Império Romano está em queda e que o movimento do cristianismo já é significativo. Agora, nos primeiros e segundos séculos, não. O cristianismo ainda é muito incipiente e não representa uma ameaça, nem é um ator político importante para a conquista dessa unidade. Tá? Segundo, os judeus eram protegidos, então, por que perseguiu os cristãos? Eu acho que a própria Multiversal já respondeu isso, porque ela fala dos zelotes, né? Os zelotes eram judeus e foram perseguidos, né? Foram simplesmente exterminados ali na guerra. Então, assim, você ser ou não ser judeu depende se você vai cumprir aquilo que Roma está determinando, né? Os cristãos, eles não representavam uma ameaça de rebeldia, então não haveria problema, não haveria por que persegui-los ali nos primeiros séculos, tá? Religião ilícita. A religião cristã, né, pelo depoimento ali dos 3 depoimentos chaves, né, que é do Plínio, do Suetônio e do Anais de Tácito, né, os 3 se referem à religião cristã como superstição. Então, se fosse uma religião lícita, eles diriam ali que era uma religião lícita, né? Mas não, eles se referem a uma superstição. Então, é uma religião que não é lícita naquele momento ali, do começo do século II ali, que eles estão escrevendo, né? E a questão dos livros destruídos ali, que nunca teve livros destruídos, né? Na verdade, teve. Os cristãos, na perseguição de Diocleciano, foi mais de uma perseguição de Diocleciano, houve ali um momento de destruição, de perseguição contra livros. E esse teria sido uma das razões para a fixação de um cânon ali no século IV. Tá? Esse aqui é o livro do Lee MacDonald, ele fala sobre isso, na página 34. Ele diz assim: os primeiros avanços perceptíveis no sentido de estabilizar ou fixar os livros que compõem o Novo Testamento ocorreram durante a perseguição à igreja movida por Diocleciano, em 303 a 313, quando os cristãos precisaram decidir que livros entregariam às autoridades romanas para serem queimados. Tá? Então, veja, sim, teve essa queima de livros, teve ali na época do Diocleciano, livros cristãos, já perseguindo claramente os cristãos, século IV, tá? Para fechar o quinto argumento, né, eu citaria o livro da Cândida Moss. Eu citaria o livro da Cândida Moss porque, primeiro, que ela não é pró-cristã, né? Ela é uma crítica do cristianismo. E o livro é exatamente o mito da perseguição dos primeiros cristãos. Livro da Cândida Moss.
que ela fala na conclusão do livro? Então, ela está defendendo que não houve essas perseguições sistemáticas ao longo de todos esses séculos, né? Foi uma perseguição muito mais gradual, tá? Então, ela diz assim, na parte da conclusão: não há dúvidas de que os cristãos acreditavam que eram perseguidos. Eles refletiam sobre isso, teologizavam a respeito, lamentavam, protestavam e reclamavam. Também não devemos subestimar a realidade de suas experiências. Ó, Cândido Amós falando. Não devemos subestimar, tá? Não há dúvida de que os cristãos realmente morreram, que foram horrivelmente torturados e executados de maneiras que chocariam as pessoas hoje, por mais desinteressadas que estas estejam em direitos humanos. Podemos imaginar que, para uma pequena comunidade, a morte de apenas um único membro teria um efeito devastador no grupo e deixaria uma marca duradoura na forma como pensavam sobre si mesmos. Não precisamos concluir que os autores de Apocalipse e 1 Pedro fossem histéricos ao se queixarem da perseguição, mas suas experiências não se alinham com a mitologia da perseguição cristã, nem com as definições modernas de perseguição, nas quais a perseguição é centralizada e conduzida pelo Estado. Ou seja, o que acontece ali nos textos em Apocalipse e em 1 Pedro não é de uma perseguição sistemática do Império Romano contra os cristãos. Ok, Cândido Amós, concordo com o que ele está falando. Isso não há grandes divergências sobre isso. Ao mesmo tempo, as declarações de apologistas como Justino Mártir, Tertuliano e Eusébio não se alinham com as evidências. Precisamos ter cuidado com as alegações dos cristãos de que eles estavam em todos os lugares e eram sempre perseguidos, mesmo quando na verdade não eram. Mesmo que não concordemos com a perseguição deva ser iniciada pelo poder imperial, é necessária maior sutileza na forma como descrevemos as experiências dos primeiros cristãos. Algo diferente nas experiências de um cristão após a implementação do 4º Edito de Diocleciano, de um cristão que morre em consequência de violência ou insolência da multidão, ou de um cristão que é incapaz de ocupar um cargo público. Então, veja, são situações diferentes, né? É importante usar uma linguagem que reflita essas diferentes circunstâncias, porque a falha em fazê-lo contribui para o equívoco de que os cristãos estavam sempre em todos os lugares sob ataque. Não era sempre. Por mais nebulosa e difícil que seja essa questão, uma coisa é clara: os cristãos não foram vítimas de uma perseguição sustentada e contínua pelos romanos, nem em nível imperial, nem provincial. Muito raramente, eles foram vítimas de perseguição direcionada contra os cristãos. Os imperadores romanos e até alguns governadores parecem, em grande parte, desinteressados pelos cristãos. Embora os achassem irritantes, parece que muitos, se não a maioria dos administradores, estavam dispostos a fechar os olhos para sua existência. Mesmo nos poucos casos em que a legislação exigia que os cristãos sacrificassem publicamente aos deuses, é difícil dizer que tipo de estruturas estavam em vigor para rastrear aqueles que não cumpriam. Durante a perseguição de Décio, os cristãos poderiam ser cobrados por não apresentarem um certificado de participação no culto imperial. Nós temos vários desses certificados disponíveis hoje, né? Agora, não está claro com que frequência isso acontecia. No caso do 4º Edito da perseguição de Diocleciano, aparentemente eram feitas listas de cidadãos para verificar quem tinha ou não sacrificado. Mas isso ocorreu apenas em regiões selecionadas e por um período muito curto. Foi realmente somente após o 4º Edito de Diocleciano, em 304, apenas em regiões selecionadas do Império, e presumivelmente até sua aposentadoria, em 305, que encontramos o tipo de situação assumida pelo mito da perseguição cristã. Então, aqui ele está dizendo que a perseguição de Diocleciano em 304 e 305, essa sim foi sistemática contra os cristãos. Viu? Porque ela diz assim: aqui nós encontramos o tipo de situação assumida pelo mito da perseguição cristã. A chamada perseguição de Décio, aí está voltando para 250, suscita uma questão para nós. Há poucas evidências de que Décio tivesse em mente os cristãos, especificamente quando emitiu o seu decreto. O decreto pode ter afetado os cristãos mais que os outros, mas isso não diz respeito à intenção de Décio.
Se a perseguição deve ser definida como hostilidade contra um grupo devido às suas crenças religiosas, então certamente é importante que os romanos tivessem a intenção de atingir os cristãos. Caso contrário, isso é um processo e não uma perseguição. A morte de um cristão ou de um grupo de cristãos pode ser injusta, mas não é perseguição, como tradicionalmente definida. Isso nos leva a processos. Por que os romanos executariam qualquer cristão? Então, veja, aqui ela está dizendo claramente que em Décio você teve uma perseguição que possivelmente atingiu sim os cristãos, em sua maioria, mas não necessariamente havia ali uma perseguição em todo o império. Tá? Agora, no Diocleciano, lá em 304, 305, ela já diz que ali realmente tivemos uma perseguição contra os cristãos, mais no estilo tradicional. Então, veja, nem a Cândida Moss, que é uma escritora crítica, tá? Nem ela se alinha com as teses da multiversal. Que a multiversal ela diz que não houve perseguição nenhuma, em tempo nenhum. Então, isso não encontra sustento. Isso é um negacionismo, tá? Porque não é defendido por quais historiadores que defendem isso. É muito pequeno, deve ser muito pequena a margem de historiadores que defendem isso. E mesmo uma historiadora bastante crítica contra o cristianismo, ela não vai se alinhar a essa tese. Se você for pegar outros autores romanos, como Greg Wolfe, a Mary Baird, todos eles vão assumir a perseguição de cristãos. Então, assim, ficamos aí numa situação de escolha, né? Ou você escolhe o que a maior parte dos historiadores de Roma dizem, e aí eu estou colocando até a Cândida Moss como não está nessa linha principal de historiadores, mas mesmo ela como crítica, se colocando numa posição mais crítica, né? Mesmo ela admite que houve perseguição em alguns momentos. É isso. Muito obrigado, então.